Meu chefe me encarou na frente de todos e perguntou sobre meu carro da empresa. O que eu fiz depois mudou tudo. Ali, no meio da sala de reunião, com 15 pessoas olhando, ele questionou se eu realmente merecia dirigir um BMW, enquanto outros funcionários tinham carros mais simples. A humilhação queimou, mas mantive a compostura. O que ele não sabia é que eu tinha documentos na minha mesa que provariam que a empresa estava usando verbas públicas de forma irregular. E naquele momento, olhando para sua cara de superioridade, decidi que era hora de ele aprender uma lição sobre respeito. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos e trabalho como auditor interno há 8 anos na construtora Meridional. Durante todo esse tempo, construí uma reputação sólida, sempre entregando relatórios precisos e identificando irregularidades antes que se tornassem problemas maiores. Meu trabalho salvou a empresa de pelo menos 3 multas pesadas do governo, mas aparentemente isso não importava para meu chefe, Roberto Andrade. Roberto era daqueles executivos que confundem autoritarismo com liderança. 52 anos, sempre de terno importado, dirigindo uma Porsche Cayenne e tratando funcionários como propriedades pessoais. Para ele, hierarquia significava que podia humilhar quem quisesse, quando quisesse. E por alguma razão que nunca entendi completamente, ele tinha uma implicância particular comigo. O BMW que eu dirigia não era um luxo extravagante. Era um Series 3 de 3 anos, usado, que a empresa fornecia para auditores seniores, porque precisávamos visitar obras em diferentes cidades. Outros colegas do meu nível tinham carros similares, mas Roberto parecia achar que especificamente o meu era um desperdício de recursos. Naquela tarde de terça-feira, a reunião era sobre o orçamento do próximo trimestre. Estávamos discutindo cortes de gastos quando Roberto, do nada, apontou para mim e disse em voz alta: Gabriel, já que estamos falando de economias, que tal explicar para todo mundo por que você precisa de um BMW enquanto o pessoal da contabilidade anda de Civic? A sala ficou em silêncio absoluto. Senti todas as caras se virando na minha direção, aguardando uma explicação que eu não deveria ter que dar. Respirei fundo antes de responder. Roberto, o carro está dentro da política da empresa para auditores que fazem viagens. Se você quer revisar essa política, podemos conversar depois. Mas ele não estava satisfeito. Queria o show completo. Gabriel, mas talvez seja a hora de rever essas regalias. Afinal, outros funcionários também trabalham duro e não têm esses privilégios. A implicação era clara. Ele estava sugerindo que eu não merecia o que tinha. Foi nesse momento que algo clicou na minha cabeça. Durante semanas, eu vinha analisando os relatórios financeiros da empresa como parte de uma auditoria de rotina. Tinha encontrado algumas inconsistências nos contratos com a prefeitura de uma cidade do interior. Valores que não batiam, notas fiscais com datas suspeitas, transferências para contas que não conseguia rastrear completamente. Estava investigando discretamente, mas ainda não havia chegado a conclusões definitivas. Olhei para Roberto com sua pose arrogante, seu sorriso de superioridade, e tomei uma decisão. Claro, Roberto. Que tal marcarmos uma reunião amanhã para discutir não só a política de carros, mas também alguns outros assuntos que tenho certeza que vão interessar a você? Ele franziu a testa, claramente não esperando que eu contra-atacasse. Que tipo de assuntos? Perguntou, tentando manter o tom de autoridade. Sorri de forma que espero ter parecido confiante. Alguns detalhes sobre os contratos da obra de Ribeirão Claro. Nada demais, só questões técnicas que preciso esclarecer com você. Vi a cor sumir do rosto dele por uma fração de segundo antes que recuperasse a compostura. Claro, conversamos amanhã então. Vamos ver o que você tem a dizer. O resto da reunião passou em câmera lenta. Roberto tentou retomar o controle, mas estava visivelmente incomodado. Eu, por outro lado, sentia uma energia diferente correndo nas veias. Pela primeira vez em meses, não estava apenas reagindo às provocações, estava tomando as rédeas da situação. Assim que a reunião terminou, voltei direto para minha sala e liguei o computador. Se Roberto queria brincar de gato e rato, eu ia mostrar a ele quem realmente conhecia os meandros daquela empresa. Abri os arquivos que vinha analisando e comecei a conectar os pontos com uma urgência que não sentia antes. A humilhação pública tinha acendido uma chama que eu não sabia que existia.
Os contratos de Ribeirão Claro eram um poço de irregularidades, valores superfaturados, empresas terceirizadas que existiam apenas no papel, transferências para contas pessoais disfarçadas de pagamentos a consultores. E o mais interessante, a assinatura de Roberto estava em todas as aprovações principais. Durante 3 anos, ele tinha orquestrado um esquema que desviava pelo menos R$ 200 mil por mês de verbas públicas. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. Passei aquela noite toda organizando os documentos. Café preto, música baixa no fone de ouvido e uma determinação que eu não sentia há anos. Cada planilha que eu abria revelava mais uma peça do quebra-cabeça. Roberto não era apenas corrupto, era metodicamente corrupto. Tinha criado um sistema tão elaborado que chegava a ser impressionante. Se não fosse minha empresa sendo roubada, eu quase admiraria a engenhosidade. As empresas fantasma eram o ponto central do esquema. Ribeirão Claro tinha um orçamento de R$ 12 milhões para construir uma escola municipal e reformar 3 unidades de saúde. Parecia um projeto honesto, mas quando comecei a investigar os fornecedores, descobri que pelo menos 6 deles só existiam no papel. CNPJ válido, endereços reais, mas sem funcionários, sem equipamentos, sem nada. Apenas contas bancárias que recebiam os pagamentos e transferiam para outras contas em questão de horas. A construtora Andrade e Filhos, que aparecia como a principal subcontratada, pertencia ao irmão do Roberto. Claro que pertencia. A AC Serviços Técnicos era da cunhada. A Metal União tinha como sócia a filha de 22 anos que nunca havia trabalhado um dia na vida. Uma operação familiar digna de um filme de máfia. O que mais me impressionava era a cara de pau. Roberto aprovava os pagamentos, assinava os relatórios de progresso e ainda dava entrevistas para o jornal local falando sobre a importância da transparência na gestão pública. Enquanto isso, desviava verbas que deveriam melhorar a vida de milhares de pessoas. Crianças estudando em salas superlotadas, postos de saúde sem equipamentos básicos, tudo porque meu chefe precisava financiar seu estilo de vida de playboy cinquentão. Mas a descoberta mais interessante veio quando comecei a rastrear as contas pessoais dele. Roberto tinha se tornado descuidado com o sucesso. Transferências diretas para a conta da Porsche, pagamentos do apartamento em Campos do Jordão, até as mensalidades da escola internacional dos filhos. Tudo saindo de contas ligadas às empresas fantasma. Era como se ele tivesse esquecido que auditores existem justamente para encontrar esse tipo de coisa. Às 3 da manhã, eu tinha material suficiente para destruir a carreira dele e mandar toda a família para a cadeia. Mas não era só sobre justiça, era sobre estratégia. Roberto tinha me humilhado publicamente, me tratado como se eu fosse um privilégio não merecido na vida dele. Agora eu tinha a chance de devolver a cortesia, mas precisava fazer direito. Uma denúncia anônima seria satisfatória, mas não seria épica. Eu queria ver a cara dele quando percebesse que tinha subestimado a pessoa errada. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com uma pasta organizada e um plano claro na cabeça. Roberto tinha marcado nossa reunião para as 10 da manhã, provavelmente esperando que eu chegasse com o rabo entre as pernas, pedindo desculpas pelo carro. Em vez disso, ele ia descobrir o que acontece quando você mexe com alguém que tem acesso a todos os sistemas da empresa. Às 9h30, ele passou pela minha sala sorrindo. Pronto para nossa conversa, Gabriel? Tenho algumas propostas interessantes sobre otimização de custos. Retribui o sorriso. Estou ansioso, Roberto. Preparei um material que tenho certeza que vai surpreender você. Ele acenou e seguiu para a sala dele, assobiando baixinho. Pobre idiota. Não fazia ideia de que estava caminhando para o próprio funeral profissional. Quando bati na porta dele às 10 em ponto, Roberto estava recostado na cadeira de couro, dedos entrelaçados atrás da cabeça, aquela pose de quem se acha o dono do mundo. Entre, Gabriel. Vamos conversar sobre seu futuro na empresa. Me sentei na cadeira em frente à mesa dele, coloquei a pasta no colo e disse simplesmente: Roberto, antes de falarmos sobre meu futuro, que tal discutirmos o seu? E você? O que teria feito no meu lugar?
Teria confrontado ele diretamente ou ido direto para a polícia? Me conte nos comentários. Roberto ficou tenso na cadeira. O sorriso arrogante que sempre estampava o rosto começou a murchar quando abri a pasta e coloquei a primeira página em cima da mesa dele. Era uma cópia do contrato da construtora Andrade Filhos com a prefeitura de Ribeirão Claro. Ele olhou o documento, depois me olhou, tentando manter a compostura. Interessante essa empresa, não é, Roberto? Perguntei, apontando para a assinatura dele na aprovação. Andrade Filhos. Que coincidência ter o mesmo sobrenome que você. Ele pigarreou e disse que não via problema nenhum, que era uma empresa idônea selecionada por critérios técnicos. Claro que era, Roberto. Por isso mesmo trouxe alguns outros documentos que tenho certeza que vão esclarecer os critérios. Coloquei a segunda página. Era o comprovante de transferência de R$ 400 mil da conta da Andrade Filhos diretamente para a conta pessoal do Roberto. Data, valor, número da conta, tudo ali. A cor sumiu do rosto dele. Gabriel, isso é um mal-entendido. Posso explicar. Tenho certeza que pode. Roberto. Aliás, que tal me explicar também essas outras transferências? Uma a uma fui colocando as evidências na mesa. Pagamento da Porsche saindo da AC Serviços Técnicos. Mensalidades da Escola dos Filhos bancadas pela Metal União. A compra do apartamento em Campos do Jordão financiada por 3 empresas fantasma diferentes. Roberto começou a suar. Tentou se levantar da cadeira, mas eu continuei falando com aquela calma que só quem tem todas as cartas na manga pode ter. Sabe o que mais me impressiona, Roberto? É que você fez tudo isso sendo meu chefe. O cara que questiona se eu mereço um BMW corporativo enquanto desvia R$ 200 mil por mês de verbas públicas. Você tem uma escola sem carteiras em Ribeirão Claro porque o dinheiro das carteiras está pagando o carro dos seus filhos. Irônico, não acha? Ele tentou uma última cartada. Gabriel, vamos conversar como homens. Podemos chegar a um acordo. Você é um funcionário valioso, posso dar uma promoção, um aumento substancial. Balancei a cabeça negativamente. Roberto, o problema não é o que você pode me dar. O problema é o que você já pegou. E não só de mim. De toda uma cidade que confiou em você para usar o dinheiro público de forma honesta. Levantei da cadeira e coloquei mais um documento na mesa. Era uma cópia da denúncia que eu tinha preparado para o Ministério Público. Completa, detalhada, com todas as evidências organizadas de forma que até um estagiário de direito conseguiria processar o caso. Você tem 2 opções, Roberto. A primeira é renunciar hoje mesmo, devolver todo o dinheiro que conseguir rastrear e torcer para que a promotoria seja generosa com quem colabora. A segunda é eu entregar isso aqui para eles e deixar que sigam o processo normal. Prisão preventiva, bloqueio de bens, investigação completa da sua família. Você escolhe. Roberto estava destruído. As mãos tremiam quando pegou o documento da denúncia. Leu a primeira página e vi que entendeu a gravidade da situação. Eu tinha tudo. Não eram apenas indícios ou suspeitas. Eram provas documentais que poderiam manter ele e a família toda na cadeia pelos próximos 15 anos. Gabriel, pelo amor de Deus. Tenho filhos. Tenho uma reputação construída em 20 anos. Eu sei que você tem filhos, Roberto. Por isso mesmo deveria ter pensado neles antes de roubar o dinheiro da educação de outras crianças. E sobre sua reputação, bem, ela estava baseada em mentiras mesmo. Talvez seja a hora de começar uma nova, dessa vez honesta. Ele baixou a cabeça. Estava acabado e sabia disso. O homem que minutos antes achava que ia me demitir ou me rebaixar, agora implorava pela própria sobrevivência profissional. Que tipo de acordo você está propondo? Perguntou, a voz saindo como um sussurro. Primeiro, você renuncia hoje. Inventa qualquer desculpa, problemas de saúde, oportunidade em outra empresa, tanto faz. Segundo, devolve tudo que conseguir dos desvios. Vende a Porsche, vende o apartamento de Campos, liquida o que for necessário. Terceiro, você nunca mais trabalha em cargo público ou em empresa que presta serviços para o governo. Se eu descobrir que você tentou voltar para o esquema, entrego tudo para a promotoria sem aviso. Se esta história está te fazendo sentir que existe justiça no mundo,
Se você acredita que quem rouba do povo merece consequências, deixe seu like neste vídeo. Sua reação me mostra que vale a pena compartilhar essas histórias. Roberto assinou a carta de demissão naquela mesma tarde. Inventou uma história sobre uma proposta irrecusável de uma multinacional, agradeceu pelos anos na empresa e disse que sairia em 2 semanas para organizar a transição. Mentira, claro, mas pelo menos uma mentira que não prejudicava ninguém além dele mesmo. Nos dias seguintes, assisti à operação limpeza que ele montou para tentar desfazer 3 anos de corrupção. A Porsche foi colocada à venda com urgência, pelo menos R$100 mil abaixo da tabela. O apartamento de Campos do Jordão apareceu em 3 imobiliárias diferentes com preços cada vez menores. Os filhos foram transferidos da escola internacional para uma particular comum. A família toda entrou em modo economia forçada. O que mais me divertiu foi ver como Roberto tentava explicar as mudanças súbitas para os colegas de trabalho. Quando questionado sobre a venda dos bens, ele falava sobre diversificação de investimentos, sobre a volatilidade do mercado imobiliário, sobre a importância de ter liquidez em tempos incertos. Pura enrolação de quem estava desesperado para não levantar suspeitas. Durante essas 2 semanas, mantive uma vigilância discreta, mas constante sobre todas as movimentações dele. Tinha acesso aos sistemas bancários da empresa e acompanhava cada transferência, cada depósito, cada tentativa de esconder patrimônio. Roberto estava sendo honesto no acordo, pelo menos por enquanto. Devolveu aproximadamente R$1.400.000 de uma só vez, valor que conseguiu levantar com a liquidação dos bens. A parte mais interessante foi observar como a dinâmica do escritório mudou quando a notícia da saída dele se espalhou. Roberto sempre tinha sido temido, não respeitado. Quando as pessoas souberam que ele estava indo embora, a reação não foi de tristeza ou nostalgia, foi de alívio. Funcionários que há anos abaixavam a cabeça quando ele passava, começaram a sorrir mais, a conversar nos corredores, a sugerir ideias que antes guardavam para si. Sandra, a coordenadora financeira que Roberto humilhava regularmente por questionar algumas aprovações, me procurou no final da primeira semana. Gabriel, não sei o que você conversou com o Roberto, mas desde aquela reunião de vocês ele está completamente diferente. Quase humano. Sorri e disse que às vezes uma conversa franca sobre responsabilidades faz milagres na personalidade das pessoas. O mais irônico de tudo é que minha própria situação na empresa melhorou drasticamente. Com Roberto de saída, a diretoria precisava de alguém para assumir as responsabilidades dele temporariamente. E quem tinha mais conhecimento sobre os projetos e contratos da empresa? O auditor que passava os dias analisando cada detalhe das operações. Marcos Henrique, o diretor-presidente, me chamou para uma conversa particular na quinta-feira da 2ª semana. Gabriel, estamos impressionados com sua dedicação durante esse período de transição. Roberto falou muito bem do seu trabalho antes de sair. Me perguntou qual seria minha disponibilidade para assumir algumas funções executivas. Disse que ficaria honrado com a oportunidade, mas que gostaria de implementar alguns protocolos novos de auditoria interna para garantir que todos os processos da empresa estivessem sempre em conformidade com a legislação. Marcos achou uma excelente ideia, principalmente depois dos novos contratos que estamos negociando com prefeituras da região. Precisamos ter certeza absoluta de que tudo está nos conformes. Na sexta-feira, último dia de Roberto na empresa, ele passou pela minha sala para se despedir. Estava irreconhecível. O homem arrogante havia sido substituído por alguém visivelmente abalado, envelhecido, carregando o peso das próprias escolhas. Gabriel, queria te agradecer por ter me dado uma chance de corrigir os erros. Sei que você podia ter me destruído completamente. Olhei para ele sem raiva, sem satisfação, apenas com a frieza de quem havia feito o que precisava ser feito. Roberto, eu não te dei uma chance. Você é que teve sorte de eu acreditar que até pessoas como você podem tentar se redimir. Não desperdice essa oportunidade. Ele acenou em silêncio e saiu da sala carregando uma caixa com os pertences pessoais. No fim daquela tarde, quando o escritório estava vazio, me permiti alguns minutos para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Em 2 semanas, eu tinha passado de funcionário humilhado para executivo em ascensão. Roberto havia saído de chefe temido para desempregado em recuperação. A vida tem dessas ironias.
Mas o mais importante de tudo é que eu havia descoberto algo sobre mim mesmo. Quando empurrado contra a parede, eu não me curvava. Eu reagia. E quando reagia, fazia com inteligência, paciência e precisão cirúrgica. Roberto tinha me subestimado, e essa foi a última vez na vida que alguém cometeria esse erro comigo. 6 meses depois, eu estava sentado na cadeira que um dia foi do Roberto, diretor de compliance e auditoria interna da construtora Meridional. O salário havia triplicado. O BMW, que ele questionava agora, estava no meu nome como carro da diretoria, e eu tinha uma equipe de 5 auditores sob minha supervisão. Mas a história não termina aí. A implementação dos novos protocolos de auditoria que propus se tornou um caso de estudo. Conseguimos identificar e corrigir irregularidades em outros 3 departamentos, recuperamos quase R$ 500 mil em gastos desnecessários e a empresa passou em todas as auditorias externas com louvor. Marcos Henrique me disse que eu havia salvado a reputação da Meridional no mercado. O que Roberto não imaginava quando planejou minha humilhação pública é que ele estava criando o próprio substituto. Cada vez que me subestimou, cada provocação sobre meu trabalho, cada tentativa de me diminuir estava na verdade me preparando para assumir o lugar dele. Ironia pura. O homem que queria me rebaixar acabou sendo o responsável pela minha ascensão. 3 meses após minha promoção, recebemos a visita de uma comissão do Ministério Público que estava investigando irregularidades em contratos públicos na região. Era uma operação grande, codinome Mãos Limpas, que mirava várias empresas do setor. Quando chegaram na Meridional, eu estava preparado. Apresentei todos os relatórios, planilhas, protocolos de controle, auditorias internas. Mostrei como tínhamos reestruturado completamente nossos processos nos últimos meses. O promotor responsável, Dr. Fernando Lacerda, ficou impressionado com o nível de organização. Em 20 anos investigando corrupção, raramente vi uma empresa tão transparente, Gabriel. Vocês estão de parabéns. Foi quando ele mencionou que estavam investigando irregularidades na obra de Ribeirão Claro. Disse que tinham informações sobre desvio de verbas, empresas fantasma, superfaturamento. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Informei que tínhamos um ex-diretor que trabalhou diretamente nesse projeto, mas que ele havia saído da empresa há alguns meses. Poderia fornecer os dados de contato se fosse necessário. Dr. Lacerda disse que seria muito útil. Passei o telefone e endereço atuais do Roberto, que agora trabalhava como consultor freelancer para pequenas empresas. Uma queda brutal para alguém que comandava contratos de milhões. 2 semanas depois, soube pelos jornais que Roberto havia sido chamado para depor. Depois, que sua casa tinha sido vasculhada. Depois que ele tinha sido indiciado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. Durante todo o processo, mantive-me afastado. Não procurei Roberto, não comentei o caso com ninguém, agi como se fosse apenas um espectador interessado no desfecho de uma investigação que não me dizia respeito. Quando colegas perguntavam sobre minha opinião, eu dizia que esperava que a justiça fosse feita e que irregularidades, se comprovadas, fossem punidas exemplarmente. Roberto tentou um acordo de delação premiada, oferecendo informações sobre outros esquemas em troca de redução da pena. Funcionou parcialmente. Em vez de 15 anos, pegou 8. Mesmo assim, tempo suficiente para sua carreira morrer definitivamente e sua família se reestruturar completamente sem ele. O julgamento foi rápido. Com as evidências que eu tinha organizado meses antes, não havia muito o que questionar. Roberto confessou, devolveu o que restava do dinheiro desviado e foi condenado. Quando a sentença saiu nos jornais, recebi mensagens de vários colegas comentando sobre como a justiça havia prevalecido. Concordei com todos. A justiça realmente havia prevalecido. Hoje, 2 anos depois, estou prestes a ser promovido a diretor-geral da Meridional. A empresa cresceu 40% desde que implementamos os novos protocolos. Somos referência em transparência no setor. Tenho um apartamento próprio de 150 metros quadrados, um carro novo e uma reputação sólida no mercado. Roberto cumpre pena em regime semiaberto. Trabalha durante o dia numa oficina mecânica e dorme na penitenciária. Seus filhos tiveram que se mudar para uma escola pública.
A ex-mulher pediu divórcio e voltou para a casa da mãe. O império que ele construiu com dinheiro sujo ruiu completamente. Às vezes me pergunto se fui duro demais, se não poderia ter resolvido a situação de forma menos devastadora para ele. Mas depois, lembro da humilhação que senti naquela reunião, da arrogância dele, de todas as vezes que me tratou como se eu fosse inferior. Lembro principalmente das crianças de Ribeirão Claro que estudavam em salas superlotadas enquanto ele comprava carros de luxo. No final das contas, aprendi que subestimar pessoas é um erro que pode custar caro. Roberto achou que podia me humilhar porque tinha um cargo maior. Não sabia que eu tinha algo muito mais poderoso que posição hierárquica, competência, paciência e acesso a informações. Quando essas três coisas se juntam nas mãos da pessoa certa, montanhas podem ser movidas. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre o poder das consequências, deixe um comentário contando uma situação onde alguém te subestimou. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que no mundo dos negócios, respeito não se pede, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui você encontra mais histórias sobre homens que transformaram humilhação em combustível para o sucesso.